Vamos abrir a palavra do Senhor no texto de Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34. E vamos ler os versos de 29 a 35, que é o final desse capítulo. Êxodo 34. Os versos de 29 até o verso 35. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele que tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto, porém, vindo Moisés perante o Senhor, para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com ele. Meus irmãos, gostaria de falar sobre o rosto da igreja deve ser o rosto de Cristo. Esse é o tema. O rosto da igreja deve ser o rosto de Cristo. Por favor, não é nenhuma sugestão, não é nenhum apontamento mal educado. Mas você já pensou em fazer uma cirurgia plástica no rosto? Deixe dizer por quê. O Brasil é um dos países que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. Você sabia disso? Sendo o segundo em número de procedimentos estéticos e reparadores. Você já teve vontade de fazer uma cirurgia plástica? De novo, não estou apontando nada, só estou dizendo, não é? Nariz, olhos. Algumas das cirurgias plásticas mais procuradas no Brasil são pálpebras, rinoplastia e liposucção. Se me perguntar o que é liposucção, eu não sei o que é. E, meus irmãos, o turismo estético é um dos focos da cirurgia plástica no Brasil. E nós não estamos aqui condenando. Não há princípios bíblicos que digam que uma pessoa não pode fazer uma cirurgia plástica. Isso pode acontecer. Mas o que acontece é que muitas pessoas estão viciadas nisso. E a gente brinca lá em São Paulo que tem algumas pessoas que, se sorrir, bobear, vai levantar o braço. Deixe-me dizer algumas coisas aos irmãos. Alguns preços. Lifting facial, de 20 mil a 50 mil reais. Rinoplastia, de 12 mil a 50 mil reais. E otoplastia, de 8 mil a 16 mil reais. Por que estou falando isso? Porque rosto é uma das coisas interessantes na vida de todo mundo. É aquilo que nós chamamos de carta de recomendação inicial. É o rosto. Já pensou quando você chega na igreja e encontra uma pessoa mais ou menos assim? Você está entendendo o que eu estou tentando fazer? Diáconos. Diáconos geralmente são aqueles que primeiro nós temos um contato com a igreja. Quando você visita uma igreja, como visitante, geralmente uma igreja presbiteriana, quem está lá na frente é um diácono. Se você chegar para um diácono de manhã e encontrar um diácono mais ou menos assim, e se você diz bom dia e ele nem responde, por certo você vai dizer, tem alguma coisa estranha nessa igreja. O rosto daquele diácono representa talvez um pouco o rosto daquela igreja. E a irmã tirou uma foto logo agora que eu fiz a foto do diácono com a cara feia.
Tira essa foto aí, viu? Já pensou? Você chega na igreja, parece que está chupando limão. Parece que está com raiva. Não dá para alguém dizer que é crente e o rosto dele parece o rosto de alguém que está com raiva. Não quer dizer que nós tenhamos que viver tão somente sorrindo, mas temos que fazer a força por isso para entender o Evangelho. Deixe-me dizer de alguém que teve um rosto mudado. Nesse texto encontramos Moisés com o rosto mudado. Isso é muito importante, porque esse texto é a continuidade de um rosto amargo e triste que foi o rosto de Moisés. Porque da primeira vez que ele trouxe as tábuas, ele encontrou um povo que não estava esperando-o. Esse povo estava adorando um bezerro de ouro. Sabe o que ele fez naquele momento? Ele pegou as tábuas e tacou no chão. E ficou revoltado, ficou chateado, porque aquele povo, ao invés de estar esperando o profeta, ao invés de estar esperando o mediador, o mensageiro de Deus, aquele povo estava adorando o bezerro de ouro. E não passou muito tempo. Então, agora o rosto dele passou por uma mudança. Ele conversou com Deus, subiu ao monte Sinai, e quando ele retorna, o rosto dele está transformado. É um rosto que brilha. E é sobre isso que nós percebemos algumas lições desse texto. Quero trazer algumas para o nosso entendimento do texto. Meus irmãos, Moisés está agora retornando com as tábuas da lei. Ele ficou 40 dias ali, conversando com Deus, diante da presença de Deus. Deus lhe falava face a face. Deus comungou com ele de expressões maravilhosas a respeito da lei, a respeito das festas que eles deveriam ter, que eram memoriais. E o domingo é um dia especial para a gente, porque é um memorial. Estamos aqui comemorando e rememorando a obra do Senhor Jesus Cristo. E Moisés, depois de ter todas essas informações, ele tem as tábuas escritas pelo próprio Deus para trazer ao povo. E dessa vez o povo não está mais adorando um bezerro de ouro. Pelo contrário, o povo está atento, olhando para o monte e esperando que a qualquer momento Moisés possa descer. E Moisés desce. E quando ele desce, meus irmãos, algo diferente aconteceu com o seu rosto. Uma mudança. Não foi uma cirurgia plástica. Foi resultado de um momento especial na vida dele, e que eu quero que você entenda, para que você saia daqui hoje interessado nisso. Da mesma maneira, nós podemos sentir algo que Moisés sentiu, saindo daquela experiência com Deus, transformados, mudados e com um rosto diferente. Eu não sei como você está aqui, como você entrou aqui. Talvez abatido por um problema, uma dificuldade, resultado de alguma dificuldade desta semana ou de outros momentos. Talvez você esteja angustiado com alguém que lhe preocupa bastante. Talvez você esteja triste por alguma coisa que não deu muito certo nessa semana. Mas, tal como Moisés, que subiu naquele monte chateado e abatido, que você saia desse encontro com Deus, que você está tendo agora, depois de ouvir a música que ouvimos, depois de ouvir o coral cantando, depois de ouvir as orações que ouvimos, depois de ver os irmãos que foram ordenados nesse culto, a se sentir diferente e sair daqui transformado. Que a sua cara não seja de... mas que você saia daqui com um sorriso no rosto. Porque esse mesmo Deus que apareceu para Moisés está aqui nesta noite. Amém? Ele está conosco aqui. A gente consegue perceber Ele, não pelos olhos físicos, mas pelos olhos da fé Ele está conosco. E não há como, depois de ter um encontro com Deus, sair com a cara feia, angustiado, e talvez com aquela música
que por certo o nosso regente não gostaria que nós estivéssemos entoando. Tan, dan, daran, tan, daran, 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 pam. Tan, dan, daran, tan. Não saia daqui desse jeito, meu irmão. Crianças, não saiam daqui desse jeito, saiam daqui felizes. Vamos treinar já um sorriso? Dê um sorriso. Sorriso lindo. Dá um sorriso. E vamos procurar sair daqui felizes por tudo que já vimos e por lições que nós trazemos desse texto. Depois de ter esse encontro com Deus, o próprio Moisés não sabia que o seu rosto brilhava. O resultado importante do encontro que ele teve com Deus. O texto diz que eles ficaram espantados com tamanho resplendor. Verso de número 30, eis que resplandecia a pele do seu rosto. Meus irmãos, é uma expressão interessante. No hebraico significa que do rosto de Moisés saíam raios. Essa é a ideia. Também como se fossem chifres, mas raios. Se você pegar e pesquisar na internet a estátua, a obra de arte feita por Michelangelo, Moisés, você vai perceber que Moisés, na visão de Michelangelo, tem raios saindo da sua cabeça. Algumas pessoas não entendem, parece que são chifres. Não, Michelangelo está tentando reproduzir esse texto. Raios saindo da cabeça de Moisés. E meus irmãos, nem o próprio Moisés sabia que do seu rosto emitia-se raios. E por que isso aconteceu? Porque, meus irmãos, ele teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro magnífico com Deus. E deixe-me dizer uma coisa, guarde bem isso, faz parte dessa mensagem. Foi um pedido de Moisés. Moisés fez esse pedido. No capítulo 33, verso de número 17, nós vamos perceber o que Moisés falou. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graças aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Verso 19, respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis que um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa das fendas da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Olha o tamanho da comunhão que este homem teve com Deus. Ele pediu para ver a própria glória do Senhor. E nesse momento ele vê. Mas quando ele desce, ele não percebe que ele ainda resplandece esta glória. Então não se esqueça disso. Da pele dele, do seu rosto, saíam como raios. E isso foi um pedido de Moisés. Foi um pedido de Moisés. Não esqueça o tema dessa mensagem: o rosto da igreja deve ser o rosto de Cristo. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto era por que haveria de ter esse brilho. Se você já leu essa passagem, talvez você fez essa pergunta: por que o rosto de Moisés tinha que brilhar? Por quê? Meus irmãos, a resposta virá com a compreensão do capítulo 32. No capítulo 32, nós vamos perceber o desrespeito do povo, enquanto Moisés estava pela primeira vez no monte, pegando as tábuas que o próprio Deus estava escrevendo para o povo com os mandamentos. O capítulo 32 diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois, olha como eles falam: quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, olha a expressão,
quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Vamos substituir Moisés. Vamos colocar agora deuses que possam nos guiar. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. E então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Meus irmãos, por que agora o rosto de Moisés brilha? É para que se ratifique a autoridade do mediador. Moisés está nesse momento exercendo um papel de mediador. Ele está representando Deus perante o povo, e o povo deve entender que o que ele está dizendo vem do próprio Deus. Deus se apresenta assim também para Moisés, quando no capítulo 3 aparece brilhante, glorioso, numa sarça ardente. O tema da igreja presbiteriana, quando nós olhamos para o símbolo da igreja presbiteriana, que é uma sarça. Mas o que é interessante é que a sarça ardia, a sarça brilhava, mas a sarça não se consumia. Dessa feita, por misericórdia e por demonstrar a autoridade de Moisés, Deus está fazendo com que o brilho não seja numa sarça, mas seja no próprio rosto de Moisés. Isso para que o povo tema e perceba que o que está acontecendo ali vem de Deus. Isso é muito importante, para que o povo tema, tenha tremor, tenha temor, porque é assim que devemos estar diante da glória de Deus. Ele viu um pouco desta glória, e agora ele pode trazer um pouco desta glória, de maneira misericordiosa e até didática para o povo. É uma forma didática, para que o povo entenda que algo especial aconteceu. E mais, para que o povo não tenha a audácia de voltar aos ídolos do Egito, não tenha a audácia de fazer bezerros. Deixa eu dizer por que eles fizeram bezerros. Porque no Egito, os deuses tinham geralmente chifres, e tinham força através desses chifres, que eram representantes muitas vezes do gado do próprio povo egípcio. Então agora eles estão vendo que a glória não vem de um Deus, que a glória não vem dos ídolos, mas que vem de Deus através do mediador que está na frente deles. Esse mediador é Moisés. Então é para isso que serve o brilho. Mas esse texto não pode ser compreendido sem um outro texto. E qual é o texto, reverendo? É o texto de 2 Coríntios, no capítulo 3, versos de 12 em diante. Aliás, só o 12 e o 13. Olha o que Paulo interpreta desse texto. Tendo, pois, tal esperança, sirvamo-nos de muita ousadia no falar. Agora ele vai fazer aqui uma comparação. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem à terminação do que se desvanecia. É importante que você entenda isso. Aquele brilho que estava no rosto de Moisés, aos poucos estava acabando, se desvanecendo. Isso é muito importante para entender o texto, porque o que Paulo está dizendo aqui é que Moisés estava colocando o véu, depois de um certo tempo, não mais porque brilhava o rosto, mas porque o rosto não estava brilhando. E para tentar manter ainda o temor do povo, Moisés mantinha o véu para que o povo ainda percebesse esta glória.
Paulo está questionando isso e está dizendo que isso faz parte daquele momento específico didático, mas que apontava para algo muito maior. E o que é este algo muito maior? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Este brilho de Moisés não era um brilho perfeito, porque Moisés, na verdade, era uma sombra do verdadeiro mediador, que é o Senhor Jesus Cristo. E daí vamos para a quarta lição. Somente o brilho de Cristo é perfeito. Somente o brilho de Cristo é perfeito. Deixe-me falar com vocês. Vocês se lembram quando Paulo teve um encontro com Cristo? Ele viu muito brilho, muita glória. E o resultado é que ele cai cego no chão. Vocês se lembram quando João, no capítulo 1 de Apocalipse, tem um encontro com Cristo? Brilho e muita glória, quando ele cai no chão como morto. Então, meus irmãos, aquele brilho de Moisés é, na verdade, um apontamento do brilho do verdadeiro mediador. Calvino tem uma expressão muito bonita para falar do Antigo Testamento. É como se fosse uma escola da classe dominical para crianças. É uma forma didática de apresentar o que aconteceria lá no futuro. E no futuro viria Jesus. E Jesus é o verdadeiro mediador. O verdadeiro mediador. João 17, verso 5, nos aponta para isso. Se você ler João, capítulo 17, verso 5, nós vemos Jesus fazendo uma oração, e nessa oração ele mostra o seu estado natural. João 17, verso 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Essa é a glória do Senhor Jesus Cristo. Paulo reconhece isso de uma forma clara também em Romanos, capítulo 1, verso de número 4. Romanos, capítulo 1, verso de número 4. O texto diz assim: e foi designado Filho de Deus, com poder, aqui é glória, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo está exercendo a sua função de mediador, agora com toda a sua glória. E hoje o brilho que nós vemos, não é o brilho de Moisés que desvanece, mas é o brilho do Senhor Jesus Cristo que permanece para todo o sempre. Hebreus capítulo 1, verso 4, também nos mostra isso de uma maneira ímpar. Hebreus capítulo 4, verso 1, Hebreus capítulo 1, verso 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E ainda no verso de número 3, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, aqui nós encontramos que somente Cristo tem esta beleza perfeita. Isso, meus irmãos, nos faz perceber que os versos 19, 20, 21 e 22 e 23 do capítulo que lemos mostra a grandeza e a magnitude do Senhor Deus em fazer com que um homem possa apresentar um pouco da sua glória. O texto diz assim, que Moisés chamou Arão e todos os príncipes de Israel para conversar com ele e receber da lei de Deus. No verso 31, depois vieram também
todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Essa expressão é muito importante também no texto. Por que todo aquele brilho no rosto de Moisés? O ponto central não era o brilho do rosto de Moisés, mas é por meio daquele brilho chamar a atenção para o ponto central, ensinar a lei, ou reforçar a lei para os príncipes, que tinham sido designados líderes do povo, 1150, e também depois para todo o povo, no verso de número 32. Qual era o objetivo? O objetivo era fazer com que aquele povo tivesse uma preocupação com a lei de Deus. De novo, o que fica evidente é o centro, e não aquilo que é periférico. Geralmente a gente está mais atrás do periférico do que no centro. Algumas pessoas gostariam de ver sinais, prodígios, coisas fantásticas e maravilhosas. E algumas pessoas gostariam de ver isso acontecer, e eu quero dizer que acontece. Gostariam de ver coisas fantásticas acontecendo, e acontece, mas esse não é o centro. O centro é a palavra de Deus. O centro não era o rosto brilhando de Moisés, mas sim o que Moisés estava trazendo e que foi apresentado aos príncipes e depois foi apresentado ao povo. A palavra, o concerto, o testemunho, como é dito no verso de número 29. E daí nós vamos ver o periférico. Verso 33. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto, para que o povo ainda continuasse temendo aquele brilho. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel todo o que lhe tinha sido ordenado. E assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar e falar com ele. Então, nesse processo de cobrir o rosto, Moisés vai tendo o brilho diminuído, mas o ponto central e mais importante era o que se produzia nesses encontros, que era a palavra de Deus, a própria palavra de Deus. Então aqui um ponto importante para nós. Nós acreditamos que os milagres de Deus acontecem. Nós acreditamos no poder de Deus e acreditamos que grandes coisas Deus pode fazer, curas, pode dar emprego àquele que está desempregado, pode resolver problemas maritais, pode realmente. Mas o centro, o que faz uma igreja realmente ser diferente, é quando ela ensina a palavra, e essa palavra faz resplandecer no rosto dos crentes a glória de Deus. Quando uma igreja é fiel à genuína pregação da palavra, ela faz com que o rosto de Cristo seja também transmitido através da vida desses irmãos e irmãs. Por isso o título desta mensagem, o rosto da igreja deve ser o rosto de Cristo. Isso então nos aponta para um almejo. E qual é esse almejo? Tal como Moisés teve um encontro com Deus, recebeu diretamente dele a palavra, nós, quando nos reunimos em culto, seja individual, em família ou coletivo, como estamos fazendo nesta noite, a nossa esperança é que a glória de Deus seja revelada e nós também possamos brilhar com a mesma luz da glória da palavra de Deus, que é pregada e expressada na vida do povo de Deus. Vamos ver um salmo, Salmo 34, versos de 4 a 5. Eu gostaria que você lesse esse salmo comigo e pudesse fazer isso com bastante alegria. Salmo 34, versos de 4 a 5. Leiamos juntos. Busquei o Senhor e Ele me acolheu,
livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. O seu encontro nesta noite foi com Deus e com a glória de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, o seu rosto vai sair daqui com a melhor das cirurgias plásticas que alguém pode fazer. Um rosto formoso, alegre, feliz, brilhante, não por causa das circunstâncias. Lembra do cântico? Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu imenso amor, não me guie por vistas. Alegre estou, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, não me guie por vistas. Alegre estou. Quero ver se vocês estão em sintonia. Que a beleza de Cristo se veja em mim, a velha geração. Ó tu, que a... para ensaiar. Isto se veja em mim. Vocês entenderam porque Paulo falou que o brilho de Moisés estava desvanecendo? Porque na verdade aquele povo estava mais preocupado com os sinais. Ele estava mais preocupado com aspectos da lei. E agora com Cristo, as pessoas podem ser diferentes, porque podem brilhar com a beleza de Cristo. E como isso acontece? À medida que nós aprendemos da palavra de Deus, assimilamos os preceitos de Deus e aprendemos daquilo que Deus quer que sejamos, façamos e vivamos. Dessa maneira, essas lições são importantes para entender o texto. Nem mesmo Moisés percebia que o seu rosto estava brilhando, só depois que ele foi perceber. Isso para que a autoridade de Cristo fosse vista, a autoridade de Deus fosse vista ali. Mas isso não era perfeito. E somente a beleza de Cristo com toda a sua glória pode ser perfeita. E isso nos aponta para este almejo que devemos ter, de termos um brilho parecido com Cristo nos nossos rostos. Dessa maneira, termino com algumas aplicações para os irmãos. A primeira aplicação que eu gostaria de trazer nesta noite é que nós façamos o mesmo pedido de Moisés. Senhor, que eu veja a Tua glória. Senhor, que eu possa ter esta comunhão contigo, como Moisés teve. Que eu possa estar junto a Ti, que eu possa estar perto de Ti. Que eu possa ter esse encontro verdadeiro com Cristo. Agora deixe-me dizer, meu irmão marido, se você está tendo esse encontro com Cristo nesse momento, minha irmã esposa, se você está tendo esse encontro com Cristo, meus irmãos filhos dos seus pais, se vocês estão tendo esse encontro com Cristo, o que seria natural é que quando você chegasse em casa, você demonstrasse isso com a sua vida, com o brilho natural que está em você, porque isso é muito constrangedor quando não acontece. Sabe, quando você chega em casa, a primeira coisa que você faz é brigar. E sabe como isso pode acontecer? Na nossa segunda-feira. Já viu aquela expressão? Eu amo a segunda-feira? Você ama a segunda-feira? Você vai dizer que vai amar a segunda-feira. Sabe por quê? Porque o brilho de Cristo tem que ser visto na segunda-feira. Não é só aqui no louvor. Não é só aqui quando a gente está cantando. As mãos levantadas e a alegria tem que ser lá fora. Começou a segunda-feira, a gente diz, uhul, a segunda-feira. Sabe por quê? Porque você vai mostrar o brilho de Cristo. Você vai dizer para todas as pessoas a sua alegria com Cristo. Que você possa pedir isso a Deus. Senhor, que eu tenha essa comunhão contigo tão grande, que ela seja revelada lá fora onde eu vivo. Que o meu chefe consiga perceber em mim um homem alegre. Que a minha chefe possa perceber em mim um homem alegre. Que os meninos aí para a escola na segunda-feira acordem alegres.
Uma já está dormindo ali já. Que vocês possam se sentir felizes em fazer isso. Mas deixa-me dizer uma coisa, de forma natural e não forçada. Porque o próprio Moisés não sabia de que ele estava brilhando. E isso é uma coisa que tem que acontecer conosco, não é forçado, tem que ser natural, extremamente natural. Que as pessoas vejam isso em nós, não de maneira forçada. Sabe por quê? Se for de maneira forçada é igual ao fariseu. O fariseu fazia isso. O fariseu demonstrava essa alegria quando estava diante de algumas pessoas. Sabe como ele dava esmola? Olha, eu estou dando esmola. Ei, eu estou dando esmola. E jogava lá. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer: o que a tua mão direita faz, que não veja a esquerda. Sabe como ele jejuava? Está jejuando. E todo mundo olhava para ele e falava: está vendo? Esse homem jejua. Ele estava fazendo isso para que as pessoas vissem. Ele orava de uma maneira que colocava a sua vida para todo mundo, quando deveria entrar dentro da sua casa, fechar a porta e colocar diante de Deus suas mazelas. E o Senhor Jesus Cristo diz uma coisa maravilhosa sobre isso. Eles já receberam a recompensa dos homens. Mas tudo aquilo que nós devemos fazer, faça para Deus. E faça com alegria. Quem tem um encontro verdadeiro com Cristo, o seu rosto brilha naturalmente. E ele faz a obra de Deus dia após dia com alegria, com satisfação, com um sorriso no rosto, porque ele teve um encontro verdadeiramente com Deus. Então vamos fazer esse pedido. Senhor, que a minha comunhão primeiro seja contigo, que a minha comunhão seja total contigo, que eu possa ter esta comunhão verdadeira, ao ponto de sair de um culto, ter sentido que tu mesmo estavas ali. Quando eu for orar no meu quarto, que eu saia dali feliz, porque eu sei que estive contigo mesmo. Entre os antigos crentes, era comum que uma mãe se trancasse no quarto, e os filhos não a incomodava, porque sabia que naquela hora, aquela mãe estava em comunhão verdadeira com Cristo. Como ela saía daquele quarto? Feliz, aliviada, tranquila de ter um encontro com Deus. É isso que precisamos, meus irmãos, desse pedido de termos realmente um brilho que represente o rosto da igreja. Um brilho que realmente deve ser o rosto de Cristo, onde nós possamos brilhar com a luz de Cristo. A segunda aplicação que eu gostaria de trazer nessa noite é que você deve entender que isso é um processo. Você tem que entender que isso é contínuo. Tal como o rosto de Moisés, o nosso também de vez em quando desvanece. Então constantemente devemos ter um interesse para brilhar cada vez mais. É importante que nós entendamos que isso deve ser um processo cada vez maior. Dos meninos, os mais novos, talvez o brilho ainda não seja tão forte. Não quer dizer que uma criança, um jovem, não possa ter um brilho mais forte. Mas seria natural que uma pessoa que viveu tantas coisas nessa vida, tivesse um brilho mais forte, dentro de um processo que vai aprendendo, assimilando, entendendo cada vez mais a palavra, e possa demonstrar uma certa alegria contínua. Deixe-me tentar explicar isso através de uma ilustração. Um programa chamado Fantástico aparece muitas vezes à noite, no domingo. Não sei se vocês já ouviram falar. E tinha um momento especial que eles faziam, o chefe infiltrado. Vocês se lembram disso? O chefe infiltrado. E mostra o chefe de uma grande transportadora se infiltrando e tentando conhecer os bastidores dos seus funcionários. Os bastidores dos seus funcionários. E ele fica em um determinado momento decepcionado. Porque quando ele olha para um processo de carregamento de uma carreta, ele tinha comprado um software que deveria ser preenchido em todos os tópicos.
E aí ele pergunta para um dos funcionários e diz: por que não estão preenchendo esses tópicos aqui desse programa? E um dos funcionários falou: ninguém pensa nisso aí, ninguém está preocupado com essas coisas, ninguém está nem aí, vai, carrega, mexe, a gente não está nem preocupado com isso. Ele ficou extremamente decepcionado, fizeram um corte e colocaram o chefe diante das câmeras dizendo: eu fiquei decepcionado, eu paguei uma nota naquele software e não estava sendo usado. Mas depois mostra o mesmo chefe falando de outro momento. Ele infiltrado e tinha um funcionário arrumando pallets. E ele de propósito começou a colocar os pallets errado. E esse funcionário chegou para ele e disse assim: não faça isso, você está arrumando assim e vai dar tudo errado lá do outro lado. A gente precisa arrumar certinho, porque se a gente arrumar certinho, vai ficar certinho lá do outro lado e a gente evita problemas e transtornos. Faz dessa forma. E ele resolve fazer algo mais ou menos desse tipo. Olha, esse chefe nem valoriza a gente, ele não está nem aí com a gente, o próprio chefe infiltrado. Esse chefe nem valoriza a gente, por que você está tão preocupado assim? E ele usou uma expressão que representa essa maturidade do processo. Ele usou uma expressão mais ou menos assim: não faça desse jeito. Não faça pensando nos homens, faça pensando em Deus, porque Deus vê aquilo que a gente faz, e Deus reconhece aquilo que a gente faz. Faça para Deus, faz desse jeito, e vai dar tudo certo lá, não se preocupe com isso. Corta de novo para o chefe, e ele fala: eu fui procurar quem era aquele funcionário, e saber quem era aquele funcionário. E ele teve que dizer isso para todo o Brasil, naquela emissora. Ele era evangélico, antigamente era uma pessoa do mundo, vivia nas drogas, mas agora estava convertido, e a vida dele era do trabalho para casa, de casa para o trabalho. E no final de semana, era da igreja para casa e da casa para a igreja. E o que ele fazia era cuidar de ex-viciados no sábado. O chefe ficou emocionado com o testemunho daquela pessoa e percebeu que ela estava fazendo um ótimo trabalho, porque acima de tudo tinha um grande compromisso com Deus. É um processo, e faria sentido que um crente a cada encontro com Deus melhorasse nesse processo e brilhasse cada vez mais com a luz de Cristo. Seria natural. Pessoas mais velhas aprendendo mais e assimilando mais dentro desse processo. Então, saiba que é um processo. Mas agora, deixa-me dizer a terceira aplicação. Em quem você se mede? Em quem você se mede? Infelizmente, muitas vezes, crentes estão se medindo por doutrinas que não são bíblicas. Não são bíblicas. Doutrinas que têm avançado no nosso meio muitas vezes. Feminismo. Tome cuidado, irmãs. Isso está sendo projetado em vários lugares. O feminismo tem adentrado e algumas irmãs não estão olhando mais para o texto da palavra de Deus, mas estão olhando por diretrizes e orientações que vêm de fora. E aí nós observamos algumas irmãs que estão se tornando verdadeiros homens. E estão dizendo para os maridos como eles devem ser. Não sendo auxiliadoras, mas sendo comandantes, brigando e se colocando na mesma posição de um homem. Isso causa atritos na vida da família, na vida do povo de Deus. E é muito triste quando nós observamos mulheres assumindo agendas, que não é uma agenda bíblica, mas é uma agenda secular, e querendo brigar por coisas que não faz parte do contexto da igreja. As mulheres na igreja exercem bem a sua função quando são de fato mulheres, apontando o caminho para a próxima geração de um verdadeiro jeito de ser como mulheres. Hoje vocês elegeram aqui presbíteros, diáconos. Estes homens devem ser referência para vocês de masculinidade.
Eles devem exercer para vocês uma referência de como eles estão seguindo o exemplo bíblico de serem homens. E deixe-me dizer como que é isso. Eles devem morrer pelas suas esposas. Eles devem viver pelas suas esposas. Eles devem se sacrificar pelas suas esposas. Isso não é machismo. Então, quando você tem um homem que é assim, com certeza você será submissa. Porque esse homem será aquele responsável por cuidar de você em tudo. Ele vai estar sempre preocupado em dizer: você está bem, minha querida? Está precisando de alguma coisa? Eu preciso cuidar muito de você. Eu tenho grande responsabilidade sobre você. Que as meninas possam ver nesses presbíteros exemplos de maridos. Possam ver nesses diáconos exemplos de maridos. E isso vai ajudar muito a igreja a entender que uma masculinidade bíblica é abençoadora. Como uma feminilidade bíblica é também abençoadora. Mas muitas vezes isso tem adentrado na igreja e tem feito com que as mulheres assumam papéis que não devem exercer. Meus irmãos, minhas irmãs, tomemos cuidado com isso. Uma outra coisa, antinomismo. Meu corpo, minhas regras. Não é a referência da palavra de Deus. Não é olhar para a palavra de Deus. Meu corpo, minhas regras. Eu vou fazer o que eu quero. Não. Por termos a palavra de Deus e por ela ensinar como nós devemos viver, o meu corpo deve ser usado para a glória de Deus. E vai aqui uma orientação muito importante para cada um de nós. Como estamos cuidando do nosso corpo? É interessante ver aqui uma irmã que com 85 anos está correndo, jogando vôlei. Vôlei. Sabe o que é isso? É a bênção de Deus na vida dela. Eu nem sei onde ela está por aqui. É a bênção de Deus na vida dela. Ah, ali está ali. É a bênção de Deus na vida dela. Mas uma coisa eu posso dizer. Ela está entendendo que esse corpo pode servir muito a Deus. E eu quero dar aqui uma lição muito importante para a gente. O corpo de Moisés radiava, brilhou. E o nosso corpo também deve brilhar. É claro que isso é resultado de Cristo em nós. Mas deixe-me dizer como isso acontece. Alguns dizem assim: crente não bebe. Realmente é muito bom. Mas toma 2 litros de refrigerante. E aí depois diz: estou com diabetes. Lá em São Paulo é diabetes. A pessoa chega: pastor, eu estou com a diabetes atacada. Deixa-me dizer uma coisa. A gente tem que cuidar também do corpo. Ter um cuidado com o corpo. Não quer dizer com isso que as coisas não possam chegar, porque ainda estamos com o corpo caído. Mas uma coisa é importante para a gente entender. Nós muitas vezes estamos nos medindo pelos outros e não estamos entendendo que a beleza física, ela não tem um sentido em si mesma. Nós precisamos de um corpo bom para poder fazer o bem. Olha o que Paulo diz: de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer no corpo. Por quê? Para que por meio do meu testemunho, o nome de Cristo seja glorificado. Isso é brilhar por Cristo. Ver um pastor de 60 e poucos anos jogando bola é um estímulo para a mocidade. Porque a mocidade não pode estar com 30 anos com problema nos joelhos porque não está cuidando do corpo. A glória de Cristo tem que ser revelada em nós. E esta glória de Cristo tem que ser revelada em nós através de uma vida espiritual, mas através de um corpo que glorifica ao nosso Deus. O meu corpo e minhas regras não existe. O meu corpo é para a glória de Cristo. Já pensou esse seu marido forte, com 80 anos? Já pensou a sua esposa com 90 anos, forte? Qual vai ser a grande bênção na sua vida?
a de ter alguém que vai estar com você, te apoiando e te ajudando. Alguém que vai estar com você, te abençoando. Deixe-me dizer por quê. Talvez você vai ter netos, e você vai estar saudável, e você vai poder dizer para eles: seja igual ao vô, continue servindo a Deus. Agora vamos imaginar você, tataravô ou tataravó, chegando para o seu tataraneto e dizendo: seja como a Tata, continue servindo ao Senhor. Entendeu? A bênção de estarmos bem. Um corpo não para ser um corpo para nossa glória, mas um corpo para a glória do Senhor Deus. O que vocês se mede? Geralmente nós estamos nos medindo no antinomismo, meu corpo, minhas regras, ou então no hedonismo, meu prazer, para o meu prazer, para o meu prazer. Nós não podemos, meus irmãos, ter isso como primazia na nossa vida. O meu prazer é fazer a vontade do Senhor e deleitar-se nesta vontade de dia e de noite. Então é assim que nós devemos nos medir. É assim que nós devemos nos colocar. Brilhar com a luz de Cristo é brilhar com o corpo, é brilhar com a alma, é fazer com que o nome de Cristo seja reconhecido em nós. Gostaria de colocar a última aplicação. A última aplicação é uma santa ambição. Santa ambição. Geralmente as cirurgias plásticas, ela está dentro da preocupação da beleza. E como nós falamos, de todo não é errado. Mas eu gostaria de trazer um detalhe maior agora e melhor para todos nós. E qual é esse detalhe? O de uma santa ambição. Eu gostaria que você saísse daqui dizendo: eu quero ser mais bonito. Eu quero que o meu rosto seja mais bonito. E para seu rosto ser mais bonito, é necessário que o seu rosto seja mais parecido com o de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Sede, portanto, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Você quer ter um rosto mais bonito? Eu gostaria que você tivesse essa santa ambição de ter um rosto mais bonito. Um rosto mais parecido com o de Cristo. E um rosto mais parecido com o de Cristo é aquele que está mais preocupado em servir do que servido. É um rosto que mais preocupado em abençoar do que ser abençoado. É um rosto de alguém que vive como Estevão, que morre até por Cristo, ou que vive como Paulo, que morre até por Cristo. Meus irmãos, que nós tenhamos essa santa ambição, que o nosso rosto seja cada vez mais parecido com o de Cristo. Há um autor chamado Hyken, e ele diz algo interessante sobre isso. Há uma profunda lição espiritual nisso. Não glorificamos a Deus olhando para nós mesmos, mas olhando para Ele. É tão fácil ser atraído para uma abordagem baseada em desempenho para a vida cristã, na qual estamos sempre olhando para nós mesmos para ver como estamos espiritualmente. Também é fácil desperdiçar e tempo se preocupando com a aparência que temos para os outros. Em vez disso, deveríamos estar olhando para Jesus. Só então podemos refletir sua glória para os outros. Ao olharmos para Deus, somos transformados por seu esplendor. E então, quando as pessoas olham para nós, elas veem a sua glória brilhando. Nós concordamos com isto. E aqui eu termino com algumas perguntas. Você está brilhando intensamente por Jesus? Você irradia seu amor, compaixão e graça? E se não, então é bem provável que você tenha negligenciado seu tempo com Ele em oração, adoração e na palavra. É estando com Jesus que nós tornamo-nos como Ele
E quanto mais estamos com Ele, mais nos tornamos como Ele. E daí, meus irmãos, aquilo que todo pastor faz e que todos nós almejamos quando impetramos a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que você saia daqui feliz, com uma plástica maravilhosa, com um sorriso lindo, como naqueles programas, sabe? Quando termina, a pessoa tira e fala: uau, como ficou bom. Mas que você saiba que isso está acontecendo espiritualmente na sua vida. E que você possa demonstrar isso com muita alegria, não de maneira forçada, mas por ter sido transformado pelo nosso Deus. Que Deus te abençoe e que os nossos irmãos desta igreja, aonde quer que estejam, sejam vistos como lindos. Ai, como eles são lindos, como eles são bonitos, porque refletem a glória de Cristo em suas vidas. Amém.